capítulo 6, a partir do versículo 2. Confesso aos irmãos, estava ali sentado, ele estava lembrando, Deus me lembrou o dia da minha conversão, quando eu entrei na igreja e levantei minha mão e aceitei a Jesus. Logo depois a minha esposa falou comigo: ó, lê a Bíblia, se prepara porque o pastor ele dá oportunidade para poder falar da palavra de Deus. Eu confesso aos irmãos que naquele momento eu tremi, eu tive medo. Quando eu congregava na Tapuia, na época, eu era um dos primeiros a chegar na igreja. E eu corria logo para o lugar onde que as pilastras, porque tinha as pilastras na Tapuia. Eu me escondia atrás daquelas pilastras, com medo, tremia, irmão. E ali eu me lembrei da palavra de Jó, quando diz que aquilo que temi me sobreveio. Confesso, irmãos, que nessa noite eu estou tremendo e temendo. Pode ter certeza, tremendo literalmente. Mas Deus é fiel. Como foi falado aqui nessa noite, basta uma palavra só para que a sua vida seja transbordada do poder de Deus, da presença de Deus. Que você venha sair daqui transbordando e encher a sua casa, os seus vizinhos, esse lugar. Glória a Deus. A palavra de Deus nos fala que Deus colocou no meu coração, no capítulo 6 diz assim: e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baala de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá. E Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiaram o carro novo, e levando da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel se alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau e de paia, com harpas e com saltérios, e com tamborins e com pandeiros, e com símbolos. E chegando a ira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus, e teve mão nela, porque os bois as deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca. E Davi se contristou, porque o Senhor abriu ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então ouviram a Davi, então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor a arca do Senhor. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam bois e carneiros descebados. E Davi saltava com toda a sua força diante do Senhor, e estava Davi cingido num éfode de linho, e assim subindo levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e com som de trombetas. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para meditar com os irmãos nessa noite. A história de 2 homens, um morto e um dançando. 2 personagens que têm a ver com a Arca da Aliança. Um objeto
uma caixa retangular que foi comissionada por Moisés, que tinha aproximadamente 1,10 m de altura e 70 centímetros de largura, na qual existia 3 objetos preciosos para Israel, para os hebreus, que era um jarro de ouro que continha o maná intacto, que era também a vara de Arão, que floresceu muito depois de ser cortada, e as tábuas da lei, que foi escrito pelo próprio Senhor. Havia também uma tábua de ouro chamada de propiciatório, da qual tinha 2 querubins com as asas estendidas e que olhavam para a arca. Isso que representava a majestade do Senhor. Glória a Deus. E ali o vaso de ouro, ele representava a provisão do Senhor. A vara de Arão, ele representava o poder de Deus. E as tábuas da lei, ele representava os preceitos do Senhor. Glória a Deus. A arca era uma arca, a arca em si ela representava a presença de Deus. E era exatamente isso que Davi queria. Davi queria trazer para Jerusalém. Davi queria trazer para a sua presença a presença de Deus. Glória a Deus. Diz a história, diz a palavra, que quando a arca estava no templo, os sacerdotes eles tinham que sacrificar pelos seus pecados. Aí então eles poderiam entrar na presença de Deus, poderiam entrar no Santo dos Santos, e mesmo assim eles tinham que ter uma corda amarrada nos seus tornozelos, porque se ali fosse fulminado, ele poderia puxar ele, porque não poderiam entrar na presença do Senhor de qualquer maneira. Glória a Deus. E diz também a palavra que quando Israel ia para a guerra, e quando ele estava de acordo com a palavra, a arca ia na frente de batalha e eles prevaleciam. Deus dava vitória a Israel por causa da presença deles que ia diante deles. Não é preciso, irmãos, enfatizar tanto o quanto que essa arca era preciosa, e quanto a importância dessa arca. A palavra de Deus diz que quando eles foram atravessar o Jordão, os sacerdotes, quando passavam pelas águas, a água abria e todo Israel passou pelo Jordão. Aquela arca de fato é uma arca muito importante. Mas o porquê? Faça a pergunta aos irmãos. O porquê aquela geração ele desprezou a arca? Eles negligenciaram a arca. A arca ficou durante 30 anos na casa do sacerdote, que morava a 11 quilômetros a oeste de Jerusalém. A arca foi esquecida, a arca foi negligenciada. Mas Davi, recém-coroado, depois de pôr ordem à cidade de Jerusalém, ele sentou no seu coração em trazer a arca do Senhor, em trazer a presença de Deus para Jerusalém. E ali ele vai até a casa de Obed-edom e dá ordem aos seus filhos para poder levar a arca de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Para trazer a arca de Deus. E Uzai e Aiô, que foram escolhidos para poder levar a arca, o que eles fazem? Eles preparam um carro novo, como diz a palavra, e preparam 2, e pegam a arca de Deus e colocam em cima do carro. E Davi convida 30 mil hebreus para poder fazer uma comitiva, para poder fazer uma festa, para poder levar a presença de Deus até Jerusalém. E a palavra nos diz que no determinado lugar do caminho, o boi tropeça e a arca balança. E Uzá, com boa intenção, corre, segura a arca. E ali naquele momento Deus se irou. Deus fulminou Uzá. Acaba a festa. A alegria se torna em tristeza. Todos vão para casa. Davi temeu a presença de Deus. Davi, ele volta para casa triste, frustrado, sem entender o porquê que havia acontecido aquilo. Talvez ele não conhecia a palavra. A palavra que lá em Moisés, Deus havia ordenado ao seu povo como transportar a arca. E depois de 3 meses, ele deixa a arca na casa de Obed-edom, e depois de 3 meses ele volta para buscar a arca de uma forma diferente. E dessa vez ele é sucedido, ninguém é fulminado, ninguém é morto. E ele se alegra e dança na presença do Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! 2 situações, um morto e um dançando. Um se alegrando na presença do Senhor e outro esticado no chão.
O que nós aprendemos com isso, irmãos? O que eu queria trazer, o que eu queria enfatizar nessa palavra é o que nós aprendemos em como trazer a presença de Deus, em como buscar a presença de Deus. Por exatamente isso que Davi queria fazer. Davi queria trazer a arca que representava a presença de Deus. Glória a Deus. É sobre a questão de invocar o nome do Senhor. Eu sei que nos dias de hoje, muitas mães, elas querem que os filhos sejam cheios da presença de Deus. Muitos pais oram para que a sua casa seja cheia da presença de Deus. Muita igreja hoje, ela busca uma presença de Deus que toca, que cura, que salva. Glória a Deus. Mas a tragédia de usar, ela nos dá uma instrução. Ela nos dá um lembrete. Ela diz que a presença de Deus vem com suas próprias condições. Deus coloca a condição dele para poder vir. Não é a nossa condição, não é a minha condição, não é a sua condição, mas é a condição dele. Uzá deveria saber disso. A palavra de Deus diz que a arca estava na casa do seu pai, Abinadab. Ele crescera junto com a arca. A palavra de Deus diz que Uzá era sacerdote. Glória a Deus. Ele era sacerdote, irmão. Ele sabia disso, ele conhecia a palavra de Deus. E quando ele recebe uma ordem de Davi para poder levar a arca, o que acontece? Ele prepara a carroça, bota a arca e bota os bois para poder levar. E a palavra diz, Deus fala que o certo seria os sacerdotes levarem a arca. Os sacerdotes deveriam fazer sacrifício para os seus próprios pecados. Deveria colocar varas de acácia nas argolas das arcas. E os sacerdotes levar as arcas. Levar a arca. E ao invés disso, ele troca a ordem e a obediência por conveniência. O que aprendemos disso, irmãos? Muitas das vezes nós passamos por dificuldades. Nós passamos pelo deserto e sabemos o que devemos fazer. Muitas vezes o Espírito Santo tem tocado nos nossos corações para poder acordar de madrugada e orar. E na verdade, sabemos que tem muitos irmãos que estão passando por necessidade. Muitos estão morrendo nos hospitais. Muitos estão perecendo sem a salvação, sem conhecer a palavra de Deus. E é muito conveniente nós chegarmos na nossa casa, deitar numa cama macia, ligar o ar-condicionado, do que dobrar o nosso joelho e orar pelo nosso irmão, orar pelo nosso parente, orar pelo nosso vizinho que ainda não é cristão, orar pela nossa igreja, pelos nossos irmãos que aqui habitam, orar pelo nosso pastor, orar pelo nosso ministério, orar pelo projeto que Deus tem colocado no coração dessa igreja. Será que nós estamos fazendo isso, irmãos? Será que nós não estamos trocando a ordem por conveniência? Será que nós não estamos olhando o nosso próprio querer e estamos esquecendo o querer de Deus, o querer do nosso irmão, a necessidade do nosso irmão, meu amado? Gostaria de chamar o irmão para poder meditar nisso, pois a palavra do Senhor diz que em Jó, Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus mudou a história de Jó no momento que ele estava orando pelos seus irmãos. E olha bem, não eram os seus irmãos que o animavam, que ajudavam, eram os irmãos que aborreciam, eram os irmãos que apontavam para ele e falavam mal dele. Mas no momento que ele sentou no seu coração de orar pelos seus irmãos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus tem uma bênção para mim e para a sua vida, meu querido. Uma bênção tal que a gente não fazendo nem ideia, nem conseguimos imaginar. Mas basta nós pararmos um pouquinho, nesse tempo corrido, parar um pouquinho e ouvir a voz de Deus. Davi, naquele momento, ele foi para a sua casa e ele meditou. Ele meditou na palavra de Deus. Ele viu o que estava errado, o que estava fazendo errado. E ele tentou consertar. Tanto quando ele voltou, ele fez tudo conforme a palavra de Deus. Aleluia. E ali foi bem sucedido. Glória a Deus, aleluia. O que podemos aprender com a tragédia de Uzá, meu querido? Deus diz que ele vem, mas vem com suas próprias condições. Deus não é como um gênio de uma lâmpada da qual nós esfregamos e o gênio aparece.
Deus não é como um mordomo que o som de um sino ele vem e logo aparece. Deus ele vem com suas próprias condições. Deus vem quando os corações estão limpos, quando ordens são respeitadas, são feitas, e quando confissões são feitas. Deus vem, meu amado. E quando a presença de Deus vem para a nossa vida, Ele muda a história. Ele muda o quadro. Aquilo que era deserto e seco torna-se manancial de água. Glória a Deus. E é isso que Deus tem para mim e para a sua vida, meu querido. Nós não fazemos ideia, meu amado, o que Deus tem preparado para você e para mim, meu amado. Basta somente parar um pouquinho e ouvir a voz de Deus. Aonde estamos errando, aonde estamos pecando, o que estamos deixando de fazer. Deus está somente aguardando uma decisão sua. Glória a Deus. E a segunda personagem? O que podemos dizer, o que podemos aprender com a segunda personagem? Davi ficou muito triste. Ele ficou muito triste com o que aconteceu com a morte de Uzá. Ele não entendeu. Mas quando ele buscou na palavra de Deus, ele veio entender. Tanto que ele volta de novo e ele vem com outro protocolo. Ele manda os sacerdotes se consagrarem. Ele manda os levitas se consagrarem. Ele vem dessa vez com temor e temor na presença de Deus. Glória a Deus. Davi, ele voltou, por quê? Porque ele não abria mão da presença de Deus, meu amado. Glória a Deus. E dessa vez ele é bem sucedido. A palavra de Deus diz que ao invés de carroça, em vez de carroça, eles usam varas, como diz a palavra. Que ao invés de bois, eles usam sacerdote. E dessa vez ele faz tudo conforme a vontade do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O que tem faltado para mim e para a sua vida, meu amado? Glória a Deus. E ali fala que conforme eles eles davam seu espaço, e ali era sacrificado. Eles faziam um sacrifício pacífico ao Senhor. E Deus se agradou daquele momento. Qual é o pai, meu amado, que não se alegra quando o filho busca a obediência? Quando o filho, mesmo que às vezes cometa um deslize, mas quando ele vê que o seu filho está ali se esforçando para obedecer, para saber qual é a vontade do pai e obedecer. Eu acredito ali que Deus ficou muito feliz com Davi. Glória a Deus. E quando ele chegou em Jerusalém, a alegria dele foi tão grande, tão extraordinária, que ele dançou. Lembra uma observação aqui, como o nosso pastor já nos ensinou. Ele não dançou no espírito, mas ele dançou porque o coração dele estava alegre, estava radiante. Ele estava muito alegre porque a presença de Deus, que é o próprio estava ali em Jerusalém. Glória a Deus. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. Quando Davi dançou, anunciando aquela oportunidade, ele dançou quando derrubou o gigante. Ele dançou quando ele prevalecia contra os seus inimigos. Ele não dançou. Ele dançou quando ele foi rei de todo Israel. E olha bem, Deus tirou ele lá das ovelhas malhadas. Ele era o menor da casa de seu pai e colocou ele como rei de Israel. E não foi qualquer nação que ele reinou, não, meu filho. Ele reinou sobre o povo escolhido de Deus, o povo que foi separado de Deus, com uma nação especial. Ele saiu de trás das ovelhas malhadas e foi rei. E mesmo assim ele não dançou. Quando ele dançou? Ele dançou quando ele conquistou a presença de Deus. Essa presença de Deus na sua vida. Glória a Deus. Porque ele sabia, meu querido, o que ele queria e o que ele tinha conquistado. Ele sabia o valor daquilo que ele tinha conquistado, meu amado. Glória a Deus. Eu quero te perguntar nessa noite: o que Davi sabe que você não, o que Davi sabia que você não sabe, o que eu não sei, o que Davi se lembrou que nós esquecemos no decorrer do caminho. Porque muitas das vezes nós nos aproximamos, nós chegamos nesse lugar e na verdade o nosso corpo está aqui, a nossa mente está lá fora. Muitas das vezes preocupado com nossos filhos, preocupado com a nossa família, com nossos pais, muitas das vezes preocupado com os obstáculos que se levantam, muitas das vezes preocupado com as afrontas, com o nosso trabalho. Meu amado, Deus está no controle de tudo. Deus de cabelo cai na sua cabeça e assim não pode a vontade dele. Glória a Deus.
Davi sabia muito bem o que ele tinha conquistado. O que ele conquistou não foi qualquer coisa. Foi maior do que tudo que ele tinha conquistado até aquele momento. Foi a presença de Deus. E engraçado, meu amado, que quando Davi, eu lendo essa palavra, eu fiquei pensando, Deus, ele havia fulminado, ele havia matado Uzá, porque ele se preocupou com a arca e colocou a mão. Mas Davi, na presença da arca, a palavra de Deus diz que Davi despiu das suas vestes e dançou de uma forma extravagante. Eu fiquei pensando, será que Deus ali não poderia ter fulminado também Davi? Ele se despiu das suas vestes, ele começou a dançar de uma forma extravagante. Mas não, meu amado, Deus não estava olhando para a aparência de Davi, Deus estava olhando para o seu coração. Eu sei que muitas das vezes nós erramos, nós estamos pensando no meio do caminho, mas Deus sabe o que está proposto no seu coração. Essa é a importância de colocar no nosso coração a palavra de Deus, de estar ali meditando, estudando, nos enchendo da palavra de Deus. Por isso que Deus quer colocar no nosso coração, na nossa mente nessa noite, o quanto é importante a presença dEle. Porque seja lá onde você esteja, mas se você estiver com a presença de Deus, você tem que estar com tudo. Você tem a garantia da tua vitória, meu amado. Para e pensa bem. O pôr do sol. O pôr do sol, ele alegra o nosso coração. Quem não se alegra com o pôr do sol? Algo bonito, algo que Deus fez, algo extraordinário. Quem não se acalma com o azul do mar? Coisa maravilhosa. A natureza que Deus fez, algo fantástico. Quem não se emociona com o choro de uma criança, de um recém-nascido? Eu mesmo, tá aí meus filhos, quando vejo nascer, eu fiquei que nem criança também, eu comecei a chorar com o choro deles. Quem não fica com o coração mole quando está apaixonado, meu amado? Mas eu quero te dizer nessa noite, pegue essa pessoa e coloca lá no deserto. Tire tudo isso, tire o pôr do sol, tire o azul do mar, tire o choro de um recém-nascido, tire o coração mole dele. Eu te digo mais, ele ainda vai ter motivo para poder louvar e agradecer a Deus. Ele vai ter motivo para poder se alegrar, porque a presença de Deus está com ele, meu querido. Em Mateus, Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Essa é a garantia, que Deus está presente aqui, que Deus está presente na sua vida, que Deus está presente na sua família, Ele está presente na sua causa, meu querido. Seja lá qual o seu problema, a sua dificuldade, Deus está contemplando, Deus está presente. Tudo está na mão de Deus, tudo está no seu controle, meu querido. Deus não te deixou quando você esteve medo. Deus não te deixou quando você esteve doente. Deus não deixou você quando estava preocupado. Tudo estava na palma de sua mão. Tudo estava no controle dele, está, meu querido. Basta somente você parar um pouquinho. Porque muitas das vezes nessa geração nós corremos muito, nos preocupamos com o trabalho, corremos para lá, corremos para cá, e as dívidas. Irmãos, tudo está no controle de Deus. Nós devemos fazer a nossa parte, sim, mas devemos confiar naquele que é infinito, naquele que é poderoso para te abençoar infinitamente mais, naquilo que você pede, naquilo que você imagina. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Talvez seja isso que Uzá deixou escapar na sua vida. Ele tinha um Deus que cabia dentro de uma caixa. Ele não se preparou como deveria se preparar. Ele não guardou a palavra que Deus havia colocado no seu coração. Ele era sacerdote, ele sabia o que tinha que fazer, mas não fez. E no momento oportuno, o resultado foi esse: estava morto. Mas Davi, no momento que passou por aquela situação difícil, ele parou. Eu acredito que ele foi para a sua casa, por que não no seu quarto, e buscou uma resposta do Senhor. Talvez nós estamos aqui, irmãos, procurando uma resposta do Senhor. Basta você parar e ouvir. Deus está falando contigo. Glória a Deus. Glória a Deus. E creia, Ele vem. A presença de Deus vem. Não vem com um slogan, não. Um slogan inteligente ou uma porção mágica. Não, não. Ele vem quando Ele encontra reverência,
obediência e coração com fome e com sede da sua presença. Ele vem. E quando ele vier, irmãos, tudo vai mudar na sua vida, na sua vida. Glória a Deus. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração, meu amado. E que possa abençoar a sua vida, a cada família aqui representada nessa noite. Em nome de Jesus, aleluia. Gostaria de chamar minha esposa para poder estar louvando o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, amado. Abra sua boca. Glorifica aquele que pode mudar a sua vida, a sua história. Independente de qualquer situação, meu querido. Ele te ama e nunca te deixará só. Ele te ama e nunca te deixará só. A presença dele é contigo. Não se preocupeis. Entrega todas as coisas na mão do Senhor, amém? Aleluia! Glória a Deus! Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minha veste, minha coroa, e ofereço a ti. Com os 24 anciãos, na entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. O bem além de ti, não é outro bem além de ti, não é outro bem além de ti. Aleluia. Quando o Ed estava ministrando a palavra, Deus falou assim no meu coração: a maior conquista que um homem pode ter na sua vida é quando ele consegue trazer a presença de Deus para a sua vida. Sabe, não se compara com casa, carro, com nada. Aleluia. Mas quando você traz a presença de Deus, aí você vai ter que alcançar. Eu quero convidar você que quer conquistar a presença de Deus aqui na frente. Nós iremos orar juntos. Sabe, se você por algum momento perdeu a presença de Deus ou perdeu o controle da situação, essa quinta-feira é quinta-feira da conquista, da presença de Deus
propósito. Você vai ser bem sucedido assim como o rei Davi. Amém? Vou chamar